Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como sempre, eu tava intuindo aqui o que falar, né? Eu sempre fico ao longo da semana, antes de gravar os vídeos, fico procurando me conectar com a energia de vocês e sentir o clima que tá no inconsciente coletivo para fazer um vídeo que seja coerente com a necessidade do público, né? Então, tô sempre lendo os comentários de vocês e procurando me sintonizar com a energia que eu sinto que predomina. E especialmente essa semana eu tive a intuição de falar sobre esse livro que se chama O Barco Vazio, no qual o Osho fala dos ensinamentos taoístas, né, de 3.000 anos atrás. Ele fala do místico chinês que se chama Xuanzhu, né, e ele fala dos ensinamentos desse místico de um jeito bem acessível, extremamente profundo. Eu sinto que para quem está começando a ler Osho, esse livro é um pouquinho mais complexo, mas se você tiver interesse em adquirir, vale a pena, porque é um conhecimento extremamente profundo, né? Basicamente, a ideia do barco vazio é a transcendência do ego, né? E eu quero ler um trechinho para vocês, que é o trechinho da página 101, do capítulo 4, que se chama As Desculpas. Ele fala o seguinte: tudo que é grandioso, tudo que é belo, tudo que é verdadeiro e real é sempre espontâneo. Você não pode planejar. No momento em que planeja, tudo dá errado. No momento em que entra o planejamento, tudo deixa de ser verdadeiro. Mas isso aconteceu com a humanidade. O seu amor, a sua sinceridade, a sua verdade, tudo deu errado. Porque você planejou. Porque você foi ensinado a não ser espontâneo. Você foi ensinado a manipular a si próprio, a controlar, a gerenciar, a não ser um fluxo natural. Você se tornou rígido, congelado, morto. A vida não conhece nenhum planejamento. Ela por si só é suficiente. Será que as árvores planejam como vão crescer, como vão amadurecer, como vão florescer? Elas simplesmente crescem, mesmo sem estar consciente do crescimento. Não existe nenhuma autoconsciência, não há separação. Sempre que começa a planejar, você se divide, você se torna dois. Aquele que está controlando e aquele que é controlado. Um conflito surgiu e agora você nunca estará em paz. Você pode ter sucesso no controle, mas não haverá paz. Ou você pode não ter êxito no controle, então também não haverá paz. Quer tenha sucesso ou falhe, no fim você vai perceber que falhou. Sua falha será um fracasso e o seu sucesso também será um fracasso. Seja o que for que você faça, sua vida será uma miséria. Essa divisão cria feiura, você não é uno, e a beleza pertence à unicidade. A beleza pertence a um todo harmonioso. Toda a cultura, toda a civilização, todas as sociedades tornam você feio. Gente, é claro que tem coisas banais do nosso cotidiano que precisam de um mínimo de planejamento para que elas aconteçam. Mas o que eu sinto que o Osho procura falar aqui é um pouco mais profundo do que isso, né? Na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, a gente foi muito treinado a viver identificado com a mente, ou seja, identificado com o ego. Inclusive, logo no começo desse livro, ele fala de uma situação, né, que um discípulo chega lá na comuna dele e fala assim: Osho, eu tenho pouco tempo, eu quero que você resuma seus ensinamentos. E o Osho fala assim: olha, não tem como eu resumir para você os meus ensinamentos porque eu não sou um professor, eu sou uma presença. A verdade não é um café instantâneo que alguém pode te dar. Você precisa de paciência para conhecer a verdade, é um processo. Ela não é algo que vem de fora e você simplesmente absorve como se fosse sua. Você tem que viver a sua própria experiência. Como a gente foi criado numa sociedade ocidental extremamente mental, egocêntrica, narcisista, voltada para o poder, prazer, manipulação, vaidade, desejos do ego,
a gente nunca foi incentivado a reconhecer a nossa própria verdade dentro da gente. A gente sempre foi muito estimulado a montar esquemas, a conquistar coisas fora de nós. A gente foi ensinado que o sucesso é uma coisa que se conquista, que você tem que ser alguém, tem que ter certas características para ser alguém. Com isso, a maioria de nós, a gente já cresce com uma baixa autoestima imensa. A gente cresce se achando um lixo. E aí a gente vai adquirindo coisas materiais para ter aquela falsa ilusão de segurança. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais ela precisa adquirir bens materiais para ter a ilusão de que ela é alguém. Então ela adquire uma casa assim ou assado, um carro, uma roupa para ser olhada, porque quando ela é olhada por aqueles bens materiais, ela tem a ilusão de que ela está sendo aceita, mas quem está sendo aceita é a própria máscara, é a persona, não é a pessoa. Quando a gente é aceito por aquilo que a gente tem e não por aquilo que a gente é, essa aceitação é uma ilusão. É uma idealização do ego que não preenche, que não nutre. Porque esse sucesso que a sociedade nos ensinou que é sucesso, na verdade é só um fracasso disfarçado. Porque cada vez que a gente fortalece o ego e tem a ilusão de sucesso, na verdade a gente está se distanciando de quem a gente realmente é. E a ideia do barco vazio, gente, é justamente isso, é a transcendência do ego. O iluminado é uma pessoa que tem um barco vazio, ele não tem aquela persona social, ele não tem um ego para ser atingido, porque ele já transcendeu esse ego. E a maioria de nós, gente, a gente tem muita vaidade, né? Até pela nossa própria insegurança, pela educação que a gente recebeu, pelos valores que a gente tem, que são valores que nos distanciam de quem a gente realmente é, justamente porque a gente foi condicionado desde o nosso nascimento a sempre olhar para fora e nunca olhar para dentro. E é claro que diante de tanta identificação com a mente, quando a gente vai para as relações afetivas, a gente não tem a menor ideia do que é amor. A gente transforma amor num projeto social. O Ali Cravo fala muito sobre isso nos livros dele, nos vídeos dele, né? Ele fala que muita gente entende que o projeto social casamento, por exemplo, está diretamente ligado ao afeto e não necessariamente. Então tem muita gente que quer cumprir um projeto social, quer casar, ter filho, ter família. Ok, não tem problema nenhum você querer casar, ter filho, ter família. Isso pode ser maravilhoso, dependendo do nível de consciência com o qual você faz isso. Mas muita gente transforma o relacionamento afetivo, né, afetivo bem entre aspas mesmo, num projeto de poder. Então a pessoa estuda formas de conquistar outra pessoa, que na verdade isso são estratégias de manipulação. Então a pessoa estuda, ela planeja, ela se programa como ela tem que se vestir, o que ela tem que falar para ser interessante para o outro, ou seja, ao invés dela meditar e expressar a própria leveza, a própria alegria, ela aprende a assumir uma determinada persona para conquistar o outro. Então o outro é um projeto de poder. E muitas vezes, muitos de nós, a gente entra num relacionamento já focado nesse projeto de poder, né? Para seduzir o outro, para falar isso ou aquilo para que o outro fique encantado conosco. E assim a gente possa cumprir o nosso projeto social, né? Que nada tem a ver com amor genuíno. E aí, gente, a grande pegadinha que acontece é que conforme a gente vai se autoconhecendo e ampliando a nossa consciência, a gente vai percebendo que esses projetos, esses planejamentos do ego, eles podem trazer assim uma aparente saciedade, uma satisfação momentânea, mas não é um preenchimento genuíno, né? Porque uma coisa é aquela aparente alegria que a gente tem quando a gente conquista algo, mas aquele algo era só um desejo do ego, não era uma necessidade real do ser, como fala o Osho. E aí a gente tem aquela ilusão, né, de falar assim, olha que bacana, conquistei tal coisa, conquistei isso, conquistei aquilo. Só que essas conquistas foram todas realizadas com esse foco no projeto de poder. E aí quando a gente adquire essas coisas externas, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa essência, com a nossa verdade,
o que começa a acontecer é que a gente vai sentindo um vazio, uma insatisfação, parece que a vida tá sem sentido, né? As coisas não têm muita graça, a vida tá um tédio. Você conquistou tanta coisa material, você cumpriu tantos projetos de poder, mas o vazio permanece. Por que que o vazio permanece, gente? Quando a vida fica sem sentido? A vida fica sem sentido quando a gente está desconectado da nossa energia amorosa. Não sei se na época de escola vocês tinham que apresentar um trabalho na classe e muitas vezes vocês tinham que falar sobre temas que vocês não concordavam muito, né? Vocês tinham que falar para ganhar nota ali, para poder passar de ano, mas não necessariamente era um tema do seu interesse. Então você não falava sobre aquilo com espontaneidade, com paixão, com alegria. Você ia lá, cumpria um protocolo, falava aquilo que você precisava falar para poder passar de ano, né? Mas não tinha uma criatividade, não tinha uma alegria, não tinha um amor ali. Era uma coisa que você tinha que cumprir uma regra, né? Para poder passar de ano. Você tinha que cumprir um projeto, mas não tinha nada de afeto ali. Não tinha nada que te motivava. Então você fazia aquilo meio que por fazer, porque era obrigado a fazer, né? Mas não passava aquela alegria, aquela espontaneidade. Agora, se dessem um tema para você que você realmente gostasse, que você conseguisse falar com paixão, você provavelmente não precisaria se planejar tanto para falar sobre aquilo, não precisaria de muitas estratégias e protocolos e regras a cumprir. Você conseguiria falar sobre aquilo com muita alegria, com muita espontaneidade, porque aquilo seria natural para você, né? E muitas vezes a gente entra para alguns relacionamentos já com esses protocolos, porque a gente tem tanto medo da rejeição, a gente idealiza tanto sobre o outro, né, sobre as relações, que a nossa autoestima está no lixo por coisas que a gente aprendeu no social, a gente aprendeu a competir uns com os outros, a se comparar. Então a maioria de nós já entra para os relacionamentos se achando um lixo, né? Ou se achando um lixo ou com uma arrogância extrema, que também é o outro lado da moeda, na verdade é uma forma de defesa também, né? Então a gente já vai para as relações com essa postura em geral, quando a gente vai iniciar um relacionamento, seja de amizade, seja uma relação afetiva, né? Então a gente vai cada vez mais perdendo a espontaneidade nessas relações e a gente vai se distanciando do afeto. A gente fala aquilo que o outro quer ouvir, a gente fala aquilo que vai ficar bonitinho para nós, a gente não mostra a nossa alma. E muitas vezes a gente só consegue ficar na superfície daquela relação. Porque quando a relação vai se aprofundando, o que a gente faz? A gente foge, a gente some. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que têm relações efêmeras, triviais, sem se aprofundar. Porque o aprofundamento dá trabalho, né, gente? Quando você vai se aprofundar na relação com alguém, você tem que se despir de todas as suas máscaras. E aquele outro, ele vai conhecer as suas sombras, vai conhecer os seus podres, vai saber quem você é, vai saber dos seus medos, das suas angústias, da sua vulnerabilidade. Como é que você vai manter a sua persona, né? Se o outro conhecer a sua vulnerabilidade, ele pode fazer de bobo, ele pode te usar, ele pode te abandonar. E sua autoestima tá tão baixa que muitas vezes você se submete a uma relação totalmente superficial, na qual você não se mostra completamente, porque você tem medo que o outro não acolha a sua sombra. Então você fica naquela relação básica ali, onde não tem uma troca intensa, onde você não se mostra. E muitas vezes o que acontece, eu vejo isso acontecendo direto, é que as pessoas acabam migrando de um relacionamento para o outro, porque no fundo elas têm muito medo de conhecerem a si próprias. Porque quando a gente se aprofunda numa relação, o outro se torna um espelho de quem a gente é. E muitas vezes a gente tem medo desse espelho, porque a gente não quer se ver realmente. A gente tem muito medo do que a gente vai encontrar nesse espelho, né? E a gente quer negar esse reflexo. E aí, por conta disso, a gente acaba colecionando muitas relações extremamente superficiais, nas quais a gente consegue manter essa persona, essa vaidade, relações nas quais a gente não se mostra completamente para o outro, porque quando a relação começa a ter um pouco mais de profundidade, o que a gente faz? A gente some.
e aí a relação fica só ali no primeiro nível, naquele nível mais instintivo, que é o nível biológico, né? Ela não consegue transcender aquele nível, a gente não consegue se aprofundar, e aí a gente vai colecionando vínculos superficiais que não significam muita coisa, o sentimento de vazio vai aumentando. Muitas vezes a gente até pode se casar com aquela pessoa com a qual a gente tem um vínculo superficial, e até no casamento a gente fica na superfície, a gente não se aprofunda, a gente não se mostra completamente para o outro, tamanha a nossa baixa autoestima. E aí as pessoas constroem aqueles casamentos que são projetos de poder, que são muito bonitos e vistosos para o social, porque atendem à demanda do ego, mas que na verdade aquele casamento é só mais um troféu que aquela pessoa conquistou. Um troféu social que não a preenche realmente, que só cumpre ali um protocolo, né, que preenche necessidades do ego, mas que não trazem uma nutrição real para o ser, porque o ser real precisa de amor genuíno, precisa de afeto. O ser real, ele não sobrevive com projetos de poder. Então, enquanto a gente não aprender a ser, né, como o Osho fala nesse livro, como um barco vazio, ou seja, a transcender os desejos efêmeros do ego, a vida vai ficando cada vez mais sem graça, mais sem sentido. E a gente percebe que, na verdade, aquele aparente sucesso social foi mais um fracasso para o nosso ser, porque nos afastou ainda mais da nossa essência. Então tudo bem, para o social você cumpriu o projeto, você fez tudo bonitinho, você seguiu as normas, né? Você tem ali um troféu para apresentar para o social, mas e daí? Aquilo não traz um preenchimento real, um preenchimento genuíno. E é por isso, gente, que tem tantas pessoas tão angustiadas na nossa sociedade atualmente, né? Porque a nossa sociedade nos estimulou muito a consumir coisas e transformou as relações, a verdade, como se a verdade fosse uma mercadoria que você pudesse adquirir. É como esse discípulo do Osho que foi na comuna dele e falou: Osho, me dá um resumo aí do que você fala, porque eu não tenho muito tempo a perder. Ele tratou a verdade como se a verdade fosse uma mercadoria que alguém pudesse dar para ele, não como se a verdade fosse uma experiência que ele precisava ele mesmo se aprofundar e viver. O Osho faz uma analogia muito interessante, ele fala assim, que é como uma criança, né? Você não pode olhar para a criança e falar assim: nossa, tá demorando muito para ficar adulta, hein? É melhor você ficar adulta logo porque você tá demorando. Não dá, né, gente? As coisas têm um processo, as coisas têm um tempo para acontecer. A criança, até ela se transformar num adolescente, depois num adulto, isso leva um tempo. É preciso respeitar esse processo. E a gente também. Para a gente poder encontrar a nossa verdade, isso leva um tempo, é um processo interno de autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, a verdade nunca vai ser um café instantâneo que você conquista ali de uma hora para outra. Ela depende desse processo. E as relações também não são coisas efêmeras, não são projetos de poder que você conquista do dia para a noite. Para você se aprofundar num relacionamento com alguém, para você ter essa coragem de se despir dos seus medos, preconceitos, da sua vaidade, para você ter a coragem de se mostrar vulnerável para o outro e se aprofundar naquele vínculo, mesmo correndo o risco de ser abandonado, de ser traído, de ser enganado, para isso é preciso muita coragem. Agora, para ficar pulando de galho em galho em relações efêmeras que não acrescentam nada, que são simplesmente uma coleção de relações superficiais, nas quais você não se mostra completamente pelo medo de assumir quem você é, para você fazer isso é fácil, porque o tempo todo você está buscando anestesia, você não está buscando um encontro consigo mesmo nas relações, você está buscando uma fuga. E o Osho fala: quem vive na superfície nunca poderá viver relacionamentos profundos, que uma pessoa que vive na superfície, ela está identificada com os desejos do ego, gente. Esses desejos são transitórios, eles não preenchem o ser. E, gente, não tem problema nenhum, você pode viver muitas relações ao longo da vida. Mas se você vive essas relações como uma estratégia de fuga e não de autoconhecimento, essas relações nunca vão te preencher completamente.
elas só vão te anestesiar cada vez mais, porque elas foram muito arquitetadas, muito planejadas. Você pensa assim, eu vou ficar só no campo biológico ali com aquela pessoa, satisfazendo necessidades do meu ego, mas eu não vou me aprofundar, porque essa pessoa pode me usar. Tá, é um risco que você corre. Em qualquer relação você pode ser usado. Mas se você não correr esse risco minimamente, como é que você pode saber o que poderia acontecer? Você vai preferir viver o tempo todo na superfície, sem ter experiências profundas, motivado pelo medo? Qual é a graça de ter uma vida motivada pelo medo? O que isso vai te acrescentar? O que isso vai trazer de experiência para você, de aprendizado? Gente, nós somos seres relacionais, somos seres cooperativos. É natural num ser humano, né, que tenha o sistema límbico ativado, querer trocar, querer aprender com o outro, querer se envolver. Esse envolvimento pode ser de um dia, não tem problema. Mas se houver o mínimo de profundidade ali, uma troca aconteceu, uma experiência bonita aconteceu. Porque foi uma experiência amorosa, não foi uma experiência de fuga, de anestesia. Você não usou o outro como um objeto para saciar desejos do seu ego. Você foi a fundo. Não importa o tempo de duração daquela relação. Tem pessoas que estão há 30 anos com outra pessoa, mas não conhecem essa pessoa porque nunca se aprofundaram realmente, nunca se mostraram realmente para o outro, nunca olharam nos olhos do outro para ver quem é aquele parceiro. Então não é uma questão de tempo simplesmente. É uma questão de presença, de você estar ali vivo, consciente ao viver aquele relacionamento. De você ter a coragem de se mostrar. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é que se você tiver com essa proposta de viver uma relação genuinamente amorosa, uma relação na qual você não está usando o outro como um objeto para saciar as necessidades efêmeras do seu ego, uma relação profunda que vai te proporcionar uma experiência transformadora, que você não fique planejando muito, que você não tente manipular o outro ou inserir o outro dentro de um esquema de poder que o seu ego montou para você sobreviver nessa sociedade, porque isso não é amor genuíno. Se você quiser um projeto de poder, tudo bem, mas não é disso que a gente está falando aqui. Mas se você quiser viver um amor genuíno, tenha essa coragem de se tornar vulnerável, claro, sempre dentro da percepção e da dignidade, que é algo que eu sempre falo aqui, mas é uma coragem que você precisa ter para você poder se mostrar realmente, para você poder acessar o ser do outro e para que o outro possa acessar o seu ser real, para que aquele relacionamento não seja um joguinho de poder infantil que te anestesia, que faz você se distanciar de você, mas que seja uma troca profunda, na qual você vai descobrir mais sobre você e o outro vai descobrir mais sobre ele. E durante aquela troca, ela vai ser tão intensa, tão sagrada, que não haverá nenhum ego, haverá um nós. E nesse nós, a transcendência do ego acontece, pelo menos por alguns minutos que sejam. Vocês vão poder conhecer o que é a iluminação, né? Naquele momento de unicidade, naquele momento em que você e o outro são uma coisa só, que nenhum ego interfere, que tudo é amor e essa atmosfera amorosa é emanada para todo mundo. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.